Bom dia, olha eu aqui de novo, o caboclo falador, e quem fala muito dá bom dia a cavalo, certo? Aqui de Belém do Pará. E falando em Belém do Pará, eu quero aqui ler aqui a letra de uma música, certo? É intitulada A Garça Namoradeira. A garça namoradeira namora o malandro urubu, eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do Vero Peso, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no Vero Peso, urubu sobrevoando, e logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu várias vezes. O urubu malandro foi passear lá no Marajó, comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. O urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, de ver o Vero Peso, da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem, fico bem na foto, na entrevista e na reportagem, no meio do pitiu várias vezes. Aí vai por aí a música. Essa música é de uma cantora local chamada Dona Onete, certo? O ritmo é carimbó, é um misto de dança em música, tá certo? Aqui próprio do Pará. Creio que a influência dominante é a influência africana por causa dos tambores que fazem a percussão de couro, tá certo? E tem também outras influências, por exemplo, a entrada do banjo, que faz a marcação sonora, rítmica, melódica, tá certo? E assim temos aí então isso aí, tá certo? No meio do pitiu, o pitiu é o odor, né? É um odor característico, sabe? Que aqui no caso da música se refere ao odor de peixe, né? O odor que todo peixe tem, o pitiu de peixe, tá certo? Mas o pitiu de peixe pode ser atribuído a outros odores aí, decorrentes da decomposição orgânica, né, de material orgânico, certo? Tipo aquele que se dá entre os dedos, ali é chuleta, certo? Mas assim, tem outros odores aí que também se chama de pitiu, mas o pitiu é o odor típico, é um mau cheiro típico, se assim pode ser classificado, mesmo porque, mesmo com pitiu, tá certo, se come o peixe, e aqui a Dona Odete fala de um urubu que mesmo do pitiu que a garça tem e vice-versa, eles estão falando ali de uma área aqui em Belém do Pará, no centro antigo de Belém, onde tem um mercado de peixe, a Feira do Vero Peso, e tem um porto onde os barcos que vêm lá da foz do Amazonas descarregam o peixe pescado ali naquela área, tá certo? E esse peixe é levado para todo o Brasil, né? Uma parte fica ali, a parte já assim mais sensível, mais sensibilizada fica na pedra, certo? É ali quase dado de graça para quem vai revender, tá certo? E a pedra é ali uma área no entorno daquele porto, daquela doca, onde os barcos típicos da região, pescadores, pesqueiros, encostam, certo? E assim, é um movimento incessante de pessoas carregando caixas de peixe na cabeça, sabe, escorrendo aquele líquido do gelo, aquela água do gelo, porque os peixes são pescados na foz e trazidos para Belém em pesqueiros que saem daqui lotados de gelo e voltam lotados de peixe. Claro que o peixe em cima do gelo, tá certo? E quando fazem a descarga desse peixe, tá certo? Colocam em caixas, né, para levar para caminhões que estão esperando, caminhões frigoríficos que saem daqui levando esse peixe, né, para o Brasil inteiro, tá certo? E tem pessoas que carregam. O peixe só pode sair mesmo em caixas pesadas com 20, 30 quilos, eu acho, até vezes mais. Tem trabalhadores que vivem disso, de fazer, né, os carregadores, né, que carregam caixas de peixe para os caminhões, e uma parte vai lá para o mercado, tá certo? E uma parte fica ali na pedra, tá certo? Onde eles são estripados, entendeu? E ali as tripas são jogadas ali na doca, sabe? Aí vem garças e urubus, sabe, fazer ali uma festa, e outros pássaros aí, outros animais, entendeu? Ratos, inclusive, tá certo? E aí tem lá, entendeu? Urubus e garças, tá certo? E a Dona Onete, eu não sei quem foi que compôs. Canção de Dona Onete está dizendo aqui. Não sei se foi ela que fez a composição da música, né, e da letra, tá certo? Mas fica aqui, né,
a ideia, tá certo? O pitiu, o odor, garças e urubus são contaminados pelo pitiu e mesmo assim os dois se agarram, certo? Namoram e transam, etc e tal, e se amam, tá certo? E aí então, valeu por aí. Quero entrar agora na temática da tela ali da TV, tá certo? Do Smart ali, onde diz, eu estou no programa matinal Bom Dia 247, onde a matéria que está chamando ali a atenção, nesse primeiro momento que é internacional no programa, Israel está se preparando para uma ofensiva terrestre e ordena a evacuação rápida de Gaza. Então por aí a gente pode ver que a temática é a guerra que está ocorrendo hoje lá no Oriente Médio, tá certo? Entre sionistas e palestinos, tá certo? Eu falo sionistas com um ranço mesmo ideológico, tá certo? Porque essa guerra é de iniciativa dos extremistas de direita que estão hoje no governo lá de Israel, tá certo? Israel que foi criado, é um estado jurídico, como é o Brasil, tá certo? Tem leis, tem norma, tem instituições, e foi criado por lei em 1948 pela ONU, tá certo? E o que eu quero trazer hoje, antes de aprofundar em questões aí, sabe, do fato aí de superfície, do que está acontecendo ali, sabe, inclusive essa história aí de que vai haver uma ofensiva terrestre, estão encostando ali ao redor da faixa de Gaza, uma área de 50 quilômetros, imprensado contra o mar, cerca de 300 mil e querem que sejam 400 mil soldados. Soldados apoiados por tanques, por aviões e mais forças que tiverem, inclusive as forças estadunidenses que estão ali no Mediterrâneo com seus canhões apontados. São porta-aviões, todo tipo de embarcação de guerra ali, sabe? Preparar, inclusive homens e máquinas, aviões também, sabe? E outros tipos de máquinas de guerra aí apontados para o território de Gaza, que é um território de palestinos. Mas antes de entrar nisso, eu queria aqui falar uma questão, né, que é uma questão histórica, né? Para dizer como é que se chegou a tudo isso aí, tá certo? Vou me valer aqui de informações tomadas do Google, né? E quero falar de escravidão, certo? A escravidão aqui, hoje esse povo aí, tá certo? Que hoje existe a dominação e a opressão naquele território, os israelenses, tem uma história de escravidão no Antigo Egito, tá certo? Tem uma história na Bíblia aí, sabe? Que vai buscar o tempo de Abraão, quando esse povo começou a se formar a partir de Abraão, tá certo? E, sabe, e ali naqueles desertos ali do Oriente Médio, sabe? Abraão, que vivia na cidade de Ur, era um proprietário de terras, de animais, sabe? E eventualmente fazia também cultivo, tinha terras de agricultura, tá certo? E ali ele desenvolveu, né, a sua vida, tá certo? E dele surgiu um povo, tá certo? Que dizem que é a origem, né, dos atuais israelenses que estão lá em Tel Aviv e ali na região, sabe, e outras em Jerusalém, etc., né? E através do governo deles, sionistas, estão fazendo essa guerra aí contra os palestinos, né? Diz aqui assim, o Google, certo, a Wikipedia, né? Em algum momento, a partir da Revolução Agrícola, ele está falando aqui de história natural, certo? Ou de história mundial, quando o homem deixa de ser nômade e passa a plantar, não é? Surge a escravidão. Então, ele está dizendo aqui que os povos antigamente se danavam a viver para cima e para baixo, viviam de estação em estação, se movimentavam em territórios, né, onde tinha uma estação de alimento favoráveis, eles ficavam, coletavam e depois iam para outra região. Aqui no Pará, nós temos sinais dessa vida nômade aqui no território paraense, de tribos indígenas. Ernest vem, por exemplo, ali do Xingu. O Xingu é um grande rio e normalmente quem vivia nessas condições de movimentação em território procuravam sempre uma fonte de água, certo? Um rio. E o rio Xingu atraiu muitas
muitas tribos, eu não quero falar tribo, muitos grupos humanos, tá certo, que ficaram ali ao longo do Xingu, a partir do Mato Grosso, onde ele nasce, tá certo. E essas tribos têm suas raízes hoje ainda lá. Nós temos tribos indígenas ali estabelecidas, tá certo, na região do Xingu e em áreas, em reservas, inclusive, tá certo. E lá no antigo Oriente, no Oriente Médio, tá certo, havia também essa movimentação de nômades para cima e para baixo, e Abraão pertencia a um desses grupos nômades aí, tá certo? Que se estabeleceu lá naquelas terras, e ele desenvolveu então atividades econômicas, e a partir dessa atividade, então, surgiu, né, o povo que hoje está lá na Palestina, ali fazendo a guerra contra os palestinos. E a escravidão, está dizendo aqui, foi uma das formas que se teve aí, sabe, de sobrevivência política, entendeu, de uns povos sobre outros, lembrando aqui Darwin, né, mais fortes e mais fracos, né, dominando os mais fortes e os mais fracos, certo? E a escravidão era o elemento vital, né, nessa relação entre fracos e fortes, né? Aqui está dizendo que 5 mil anos atrás, no século VI, os egípcios já se organizavam em expedições para tomar, veja bem, territórios, aprisionar as pessoas e trazer esses escravos para trabalhar no Egito. Ele está falando aqui especificamente do que acontecia no Egito, para onde ele vai dizer aqui adiante que os hebreus, aqueles que descenderam de Abraão, num certo modo, saem ali onde é hoje a atual Palestina, que no passado foi chamado de Canaã, tá certo? E vão para o Egito. Se alega aqui que houve ali uma situação difícil naquele território de Canaã, tá certo? E justamente por serem nômades, eles se movimentam na direção do Egito, na África, no norte da África, onde tem um grande rio, o Rio Nilo, certo? E outros afluentes, entendeu? E onde tem terras férteis, né? E para lá eles foram, certo? E aqui vai falar dos Ixos, né, que foi um povo que, num certo momento, antagonizou com os egípcios, né, e tomou o território dos egípcios, certo? Ficou ali até um certo tempo, até que depois uma família de nobres egípcios se organizou o povo e retomaram as terras e o poder aos Ixos, entendeu? E assim se restabeleceu ali, né, a ancestralidade egípcia, né? E se vai dizer que foi justamente nesse tempo que os hebreus que estavam ali convivendo com os Ixos, né, foram escravizados, né? Foram declarados escravos e ficaram ali durante muito tempo, sabe, 400 anos, né, diz 4 séculos, diz a Bíblia, certo? E só dali, saídos com o apoio de um hebreu famoso chamado Moisés, né, o que diz a Bíblia, tá certo? E Moisés arrastou esse povo do Egito de volta para Canaã, de volta para a Palestina, tá certo? E ali se estabeleceram, né? Então aqui eu tenho hebreus, origem, escravidão, diásporas na Bíblia. A diáspora é essa dispersão que houve, tá certo? A dispersão que houve no século primeiro, sim, no século I antes de Cristo, tá certo? Depois de Cristo, melhor dizendo, né, Jesus Cristo inaugurou uma era na história chamada DC, né, e começa com ele, certo? Ele nasceu ali, a partir do momento que ele nasce, se inaugura essa era, tá certo? Por influências aí, né, do poder assim determinado, né, por poder da força da religião católica, certo? Que ali nasceu, e da religião cristã. Não é? Então nós temos ali os 33 primeiros anos ali, foi quando Jesus viveu ali na Palestina, tá certo? E ali ao redor de Jerusalém, né? E logo em seguida a morte de Jesus em 76, né? Os romanos dominavam a região, dominavam, não é, ali, na verdade os romanos dominavam o mundo conhecido, tá certo? Em todas as direções, e tinha ali possessões de terras ali no Oriente Médio, tá certo? Onde hoje está aí a Palestina hoje, certo? E houve um imperador cansado das sublevações dos hebreus, tá certo? Dos judeus, né? Aí, e
sabe, foi para cima e, sabe, botou as legiões romanas em cima dos hebreus, tá certo? E eles tiveram que sair correndo lá de Jerusalém, entendeu? E voltaram depois que os romanos se acabaram ali no Ocidente e no Oriente, né? E quando se aglomeraram de novo, vieram os otomanos já no século XV, né? E ali botaram fervendo de novo nos judeus que estavam em Jerusalém e novamente tiveram que sair correndo, tá certo? E eles somem do mapa e somem da história, se dispersam, né? Foi um outro diáspora que houve, tá certo? E vão voltar em 48, né, ali para Israel, né, criando a nação de Sião, tá certo? E estão hoje até lá e hoje fazem essa guerra aí contra os palestinos. Então veja que a Palestina um dia já foi Canaã, Canaã que era a terra abençoada, para onde os hebreus descendentes de Abraão vão na direção, tá certo? Se estabelecem, depois voltam para o Egito, são escravizados 400 anos e são libertados, voltam para Canaã, se estabelecem na Palestina, Canaã, Palestina, tá certo? E assim se tem, né, a história que hoje se conta e se repete, né? Então o que nós temos hoje na Palestina é uma luta de povos ancestrais, né? Entre palestinos que são árabes, né, povos árabes ali de várias etnias, creio eu, tá certo? E judeus hoje, os chamados judeus que professam, o judaísmo é uma religião, tá certo? E hoje eles são chamados de israelenses para quem mora em Israel, tá certo? Israelitas para quem se considera descendente de Jacó e por aí vai, tá certo? Mas no fundo mesmo é uma luta de etnias, de povos que viveram naquela região, tá certo? É milenarmente. Aí me ocorre uma ideia assim para colocar aqui, que é a ideia de um tema que foi tratado recente aqui entre nós, aqui no Brasil, tá certo? Chamado marco temporal, né? Hoje, quando se procura legitimidade, quem tem direito àquelas terras, palestinos é que tem direito, os árabes que estavam ali, quem é invasor, tem invasor nessa região? Na minha opinião, não tem, tá certo? Quando os judeus foram dispersados no mundo, houve uma causa, uma força estranha a eles, eles não saíram por conta própria. Mesmo no passado, quando a seca, eles sendo nômades, né, tiveram que sair da região e ir na direção do Egito, tá certo? Houve uma força maior que os impeliu, mas nem todos foram, é o que dizem aí alguns historiadores, certo? Alguns ficaram na região. Então não se discute a saída absoluta dos judeus hoje lá na Palestina. Da mesma forma, o povo árabe que sempre ficou ali, tá certo? Que não arredou pé, que ficou em Jerusalém, mesmo com os judeus indo embora por questões de perseguição religiosa na primeira diáspora e na segunda, tá certo? E, então eu quero crer que essa discussão aí, sabe, de marco temporal não se aplica. Da mesma forma que aqui no Brasil os caras querem instituir um tal de marco temporal para aí os fazendeiros, tá certo? Esse pessoal aí do agronegócio que ganha rios cheios, não rios aí acossados pelo El Niño, certo? Que estão secando tudo, como está acontecendo hoje lá no Amazonas, em que o Grande Solimões, um rio imenso, bicho de águas imensas, tá certo? Está secando, vê se pode, tá certo? Os rios do pessoal do agronegócio são rios, o Nilo super cheio, certo? Cheio de água e de crocodilos, tá certo? Mas eles não se importam com os crocodilos, o pessoal do agronegócio. O que eles querem são dólares em paraísos fiscais, para ficarem transitando no mundo, sabe, em seus jatos, nos seus aviões, sabe, de luxo, em suas embarcações de luxo, em seus iates, morando em mansões riquíssimas, tendo carros importados, comendo do bom e do melhor, com dinheiro farto em contas bancárias na Suíça, sabe, que é um lugar de dinheiro garantido, tá certo? Enfim, e esse pessoal aí do agronegócio inventou um tal de marco temporal, tá certo? Eles querem as terras dos índios, os autóctones, né, como foram os judeus e os hebreus antigos, que sejam, sabe, e os árabes ali na Palestina. Então não se discute lá na Palestina esse papo de marco temporal, mas os caras trouxeram para nós aqui essa moda de marco temporal, entendeu? Para dizer que índio só tem direito, os indígenas só pode ter direito à terra a partir de um certo momento, sabe, em que eles, sabe, guardam relação com essa terra, entendeu? Então, no caso, seria
seria em 88. Se quem indígena estava disputando terras, tá certo? Em 88, tá certo? E sabe, então ali aquelas terras ali são garantidas para serem discutidas, tá certo? Para se verificar a propriedade, etc e tal, entendeu? O Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito disso e diz: olha, é o seguinte, não tem marco temporal. Na Constituição Federal Nacional, que é a lei suprema do país, não há essa história de marco temporal. E bateu o martelo, deu um murro na mesa e encerrou a discussão. Aí os caras no Senado começaram, reviveram isso, achando que o Supremo está legislando, que o Supremo não pode legislar, mas ora vejam bem, praga. Quando a gente estuda direito, a gente aprende que um ato de juiz é um ato de lei, tá certo? Uma sentença é um ato de lei, um acórdão é um ato de lei. É uma decisão que, depois de passar do tempo de contestação, né, que se diz assim, ela transitou em julgado, lei transitada em julgado, ou seja, que não houve discussão, ou se houve discussão, a discussão foi vencida numa direção, aquela direção é que prevalece, tá certo? E isso aí se torna uma lei entre as partes, é lei. Aí os caras vêm dizer que o Supremo está legislando. Claro que está legislando, otários, tá certo? Claro que está legislando, não é? Porque aquilo ali, aquela decisão vale, vale. Então, quando o Supremo diz que não há marco temporal, não tem. Aí os idiotas vão lá para dentro do Senado, que é o espaço reservado para originariamente para fazer discussões e editar lei, etc e tal. Aí estão fazendo uma lei para dizer que existe marco temporário, para dizer que na Constituição tem marco temporário e está acabado. Peraí, rapaz, para com isso, tá certo? São os idiotas, tá certo? Tem uma bancada lá, uma tal de bancada ruralista, tá certo? Que se junta com uma tal de bancada evangélica, com uma tal de bancada da bala e não sei mais o que, um bando de bancada aí de idiotas, certo? Que querem ganhar na marra, né, o poder, mas é isso aí, eu não quero nunca esquecer que isso é típico, é próprio da sociedade que nós vivemos, uma sociedade capitalista que eu não reclamo, tá certo? Não quero ser açoitado por Nietzsche, sabe? Que poderia me chamar de ressentido porque eu não compreendo isso. Olha, Nietzsche, fica na tua porque nisso aí, sabe, tu não me atinges. Eu não sou ressentido. Eu sou um cara realista, entendido, sabe, do que se passa ao redor, tá certo? Eu não tenho receio, compreendo que a gente vive numa sociedade capitalista que não é, sabe, a sociedade assim, com os princípios, com a ética, né, que me acomoda, tá certo? Não é, e não estou reclamando, agora farei guerra, tá certo? Farei guerra como está fazendo o Hamas lá na Palestina, certo? São 75 de anos de humilhação que aquele povo fumado hoje, que está ali na tela, certo? Dizendo que os sionistas vão encostar ali os exércitos, 400 mil soldados, sabe, para invadir, sabe, para varrer o pessoal do Hamas da face da terra. O premier lá de Israel já disse, né? O Hamas tem que ser destruído. Isso faz lembrar os romanos antigos no Senado, quando falavam delenda Cartago. Cartago era uma cidade fenícia, próspera, tá certo, que atrapalhava os negócios dos romanos, entendeu? E tinha uma guerra lá acontecendo, comandada pelo pai de Aníbal, Amílcar Barca, né? Era uma... os Barca constituiu ali, né, uma família dos nobres fenícios que habitavam ali, que moravam, né, em Cartago, certo? Amílcar era um cartaginês, portanto, tá certo? E ali, sabe, delenda Cartago, destruam Cartago, sabe? Essa cantilena passou a ser chamada de Catilinárias, tá certo? Tinha um senador, que não vou lembrar o nome agora, tá certo? Que ficava esbravejando o tempo todo no Senado, destruam Cartago, destruam Cartago. Hoje são os sionistas extremistas lá no parlamento em Tel Aviv, sabe? Que ficam gritando: destruam o Hamas, destruam os palestinos, liquidem os palestinos. É isso que está acontecendo, tá certo? Não tem. Agora, esses sujeitos aí, tá certo? Eles não estão sozinhos, tá certo? Os sionistas não estão sozinhos em Israel, tá certo? Vejam o que falou Biden, o que declarou Biden, o demente Biden, o que diz aí a mídia. Eu não quero ser racista aqui, sabe? Nem quero ser aí, sabe, acusado de preconceito de idade, tá certo? Mas veja,
a demência dele, a demência política, vamos ressalvar, sabe, já prestou solidariedade e restrita, né, a Bibi, sabe, aos sionistas, tá certo? Nesse momento, salvo engano, o ministro da Defesa, o ministro não sei o que, dos Estados Unidos, está lá em Israel, sabe, olhando uma foto com criancinhas com o pescoço degolado e queimado, sabe, e não sei como é que eles veem isso, o corpo está calcinado e eles veem ali, sabe, um corpo decapitado, sabe? Isso para criar imagens da mesma feita quando Bush, o George Walker Bush, o Bushinho, quis invadir o Iraque, sabe, e enforcar o Saddam Hussein, que terminou enforcado. Eles disseram, lá esse Saddam Hussein, bicho, olha, tá produzindo armas de destruição em massa, tá aqui a foto, olha aqui esse depósito de armas de destruição em massa, e essa foto era uma foto fake, tá certo? Da mesma forma, como estão dizendo aí, que essa foto que mostra criancinhas israelenses com o pescoço cortados, ali trucidadas e calcinadas, sabe? Essa foto é fake, mas tá todo mundo, sabe, na Europa, sabe, um bando de idiotas que não dá para entender. O pessoal hoje estava falando, sabe, que a Alemanha ressurgiu das cinzas da Segunda Guerra e se tornou um grande povo. Era um jornalista aqui no 247, fazendo loas, e eu não vejo grandiosos em quê? Em civilização não é, tá certo? Hoje tem um povo, 4 milhões de palestinos ali acossados na faixa de Gaza, certo? Ameaçados, muitos, uma parte deles assassinados já, sabe? Onde não tem mais nem espaço para enterrar. Faz lembrar aqui os corpos, né? Enterrar os corpos. Estão enterrando os corpos dentro de casa, certo? Cavando buraco na cozinha, sabe? E ali jogando os restos mortais do que foram assassinados por bombardeios de aviões israelenses, tá certo? Lembrando o que aconteceu aqui num período também de extrema direita, de extremismo de direita, certo? Quando um capitão do exército, escroto, esse capitão, sabe, no tempo da pandemia, não tomou os cuidados necessários, não comprou vacina, não queria comprar vacina, empurrava a cloroquina no rabo dos brasileiros, e lá em Manaus havia dirigentes, governantes sádicos, havia um tal de Pazuello, que depois se tornou ministro da Saúde, sabe? Bom a empurrar cloroquina, a dissolver cloroquina e fazer doentes em hospitais, sabe, sabe, cheirar, sabe, aquela cloroquina, porque ia, sabe, curar e aquela coisa toda, entendeu? Pelo amor de Deus. Né? E ali, sabe, houve um momento em que não havia mais chão, e o Manaus eu conheço, tá certo? Manaus é uma cidade ali na beira, sabe, do Rio Negro, entendeu? Terras pra cacete pra todos os lados, e os donos de funerárias aí comprando terrenos e mais terrenos para cavar buraco, para fazer sepulturas, tá certo? Na faixa de Gaza não tem isso, não tem terra. O território é limitado, tá certo? É o território onde mais tem gente por metro quadrado, entendeu? Pelo amor de Deus. E hoje o pessoal está enterrando corpos, cadáveres dentro de casa, porque não tem mais espaços para enterrar. E lá está reunida a nata do capitalismo mundial, tá certo? A representante do governo estadunidense, Yankee, lá em Israel, sabe? Dando apoio ao tirano sionista que faz aí o primeiro o premier, né, do governo israelense, tá certo? E nós vivemos isso, entendeu? Então não dá para entender, não dá, sabe? Quero dizer, a sociedade hoje ocidental, né, que apoia, né, o que está acontecendo hoje, sabe? A mortandade, o morticínio que está acontecendo hoje ali na Palestina, sabe? É responsável. Eu não aceito esse papo furado de chamar, sabe, o pessoal do Hamas, sabe, os militantes do Hamas de terrorista, tá certo? Eles representam, eles próprios, os militantes do Hamas, são vítimas desse processo de opressão, desse processo de dominação capitalista, tá certo? Há 75 anos aí, sabe, ali, matados na unha como se mata piolho, sabe? Né? E aí dizer que os caras são terroristas porque estão apelando para métodos violentos, métodos que repudiam, sabe, a nossa consciência repudia, entendeu?
Eu acho que essa discussão está furada. De qualquer maneira, já se passou uma semana, sabe, de condenação desse povo aí, sabe, desses militantes do Hamas, e a situação continua. E o que nós temos aí é uma ameaça de que 400 mil soldados israelenses, a infantaria israelense, as forças de suporte aéreo vão também, sabe, fazer ali, jogar Gaza embaixo, como fizeram os romanos. Não sei como os romanos fizeram, certo? Hoje os meios de destruir, inclusive usando aí bombas de fósforo, que diabo é isso? Porque queima, sabe, o corpo, sabe, da pessoa, reduz a pessoa, calcina. E estão se queixando que tem criancinhas israelenses, falsamente, claro, né? Que tem criancinhas aí israelenses calcinadas, tá certo? A não ser que elas tenham sido atingidas por uma bomba de fósforo, certo? E hoje eles estão usando, Israel está usando, sabe? Eu não vou nem dizer que é armamento impróprio, que é armamento ilegal, não vou entrar por essa discussão, porque eu sou contra a guerra. Toda guerra me ofende, toda guerra me mata, certo? Eu não discuto guerra, tá certo? Ou métodos de guerra, ou leis das guerras, como fez outro dia Pedro Serrano, diz que, né, discutindo aí, sabe, que os métodos de guerra de Israel ferem a legislação internacional. Eu digo no cu, não aceito, tá certo? Esse papo tá fora, tá certo? Não aceito, não aceito guerra, tá certo? É irracional, sei, tá certo? Mas, assim, né, não me submeto ao capitalismo, protesto, né, reajo. Não me submeto ao imperialismo, reajo. E hoje as forças imperialistas estão reunidas ali, sabe, em torno do Bibi Netanyahu, certo? Para dar razão, porque eles estão preocupados com os milhões, bilhões, trilhões de dólares espalhados no mundo, nas riquezas que eles detêm, os ricos do mundo detêm, sabe? Com medo disso aí, sabe, também ser atingido por uma bomba de fósforo, sabe, e vira pó. Paro por aqui. Tá certo. A indignação é muita, é tamanha, mas não aceito, tá certo. Sou um peixe fora d'água, tá certo? Da água capitalista. Vou morrer, tá certo? Porque o peixe não vive fora d'água, né? Mas essa água é infecta, tá certo? É podre, né? E tanto faz. É como aqui está acontecendo aqui na Amazônia, certo? Botos, que são peixes de 50 quilos, de 30 a 50 quilos, 60 quilos, quem sabe até 100 quilos, sabe? Preciso de muito oxigênio nos pulmões, sabe? E a água ficou podre, né? A água baixou, peixes apodreceram, morreram, tá certo? A água está sem oxigênio, tá certo? E os peixes dentro dessa água, sabe, morrem, né? Dentro desses lagos aí artificiais provocados por El Niño, sabe, morrem. Da mesma forma me sinto um peixe, um boto, tá certo? Um boto tucuxi, né, que é o boto cor-de-rosa, certo? Sendo levado ao suicídio, tá certo? Mas nessa água não quero ficar. Vou para a superfície, vou para o chão, né? Vou para a terra, tá certo? Mas nessa água não quero ficar. Meu nome é Ernest, indignado hoje, assim. Essa inflamação vem, ela vem, sabe? Eu ia falar de outras coisas.